Olá, como estão todos? Seja bem-vindo, Eric. Hoje, Olá. Então, obrigada pelo convite, por estar comigo aqui nesta jornada, né, neste programa Conversa entre as Dimensões. E hoje, então, trazendo aí a questão das nossas rotinas diárias, né, a importância que se tem para a saúde, né, esse cuidado que muitas vezes nós realizamos, né, tão automaticamente e não colocamos, às vezes, o sentido, né, do quanto isso é importante e principalmente da relação que existe entre esse autocuidado e a nossa espiritualidade. E aí, eu gostaria, né, de te ouvir um pouquinho, né, falando aí sobre esse processo, na visão da Ayurveda, que a Ayurveda é uma das práticas integrativas e complementares em saúde. A Ayurveda, né, que é a ciência da vida, que é um conhecimento milenar, que nos brinda aí com, né, uma infinidade, né, de conhecimentos, e hoje, especificamente, estar falando um pouquinho, então, sobre a questão das rotinas, né, do dia a dia que se utiliza e como que isso é visto dentro da Ayurveda como um cuidado também espiritual. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas estamos passando, mas agradeço pelo convite e oi para todo mundo que está assistindo. Bom, é engraçado porque eu ficava imaginando assim, como que ela vai iniciar o tema, né? E tu já começou conectando as práticas e rotinas do dia a dia com a espiritualidade. É engraçado, porque quando a gente fala espiritualidade, isso é um tema muito, muito pesado e difícil para se discutir quando a gente quer levar isso para o âmbito de uma saúde acadêmica, né? É um negócio assim, muito fechado, porque a espiritualidade não é algo palpável, a espiritualidade muitas vezes se confunde com religião, mas eu sempre gosto de lembrar que da mesma maneira que a espiritualidade é algo extremamente, vamos dizer aqui, vago, difícil de se colocar em acesso para pesquisa, a mente também é, né? Ninguém até hoje consegue dizer o que é a mente, mas ela faz parte de vários estudos acadêmicos. Não tem hoje como você pensar um curso de letras, um curso de psicologia, vários cursos, até mesmo da medicina, sem falar da mente. O tema, né, da espiritualidade, com certeza, e como eu já coloquei em alguns programas anteriores, né, a minha bandeira é exatamente essa, né, trabalhar a espiritualidade como um processo de ser de cada um, trazendo consciência que essa espiritualidade, ela nos constitui, está em nós, né, através do nosso ser, do nosso dia a dia. Né, no último programa eu terminei falando disso, né, que a espiritualidade ela é dissociada, né, da questão religiosa, mas que também é parte da questão religiosa, e que o nosso objetivo não é entrar nesta seara, o nosso objetivo é poder estar trazendo, né, a clareza de como que nós podemos estar nos conectando com ela e de que forma isso nos gera a saúde, o bem-estar e o equilíbrio, né, para o nosso ser. Porque hoje em dia, eu acho que tu consegues, né, falar também um pouquinho, através do teu trabalho, do que tu vens construindo, né, também dentro dessa caminhada aí, o quanto se tem falado sobre esse processo de espiritualidade no cuidado da saúde, mas claro, o quanto isso também não fica claro em algumas colocações, né? Bom, quando eu falo de espiritualidade, tem um contexto completamente diferente quando a gente toma a Ayurveda e quando a gente toma a medicina alopática, tá? Só para as pessoas saberem, quando a gente fala de Ayurveda, a gente está falando do sistema médico mais antigo da humanidade, que se tem registro. A Ayurveda tem uma prática registrada de mais de 5.000 anos. Quando falo registrada, é porque toda a prática foi escrita, né? Então tem mais de 5.000 anos, tomando referência a textos mais antigos ainda, que é o texto védico. Só que as menções é de que
Aquela sociedade que hoje forma a Índia já praticava isso há milênios antes desses 5.000 anos atrás. Para você ter uma ideia, Sushruta escreveu há mais ou menos 2.500 anos o primeiro tratado de cirurgia que a gente tem conhecimento na humanidade. E os materiais cirúrgicos eram muito similares aos que a gente tem hoje, mas é muito pouco citado. Eu acredito que pouca gente aqui da área da saúde que está assistindo sabe disso. Um outro ponto muito importante é que de 5.000 anos até hoje, nunca houve uma revisão de nenhum parágrafo do Ayurveda. Mas não é porque ele é obsoleto, é porque até hoje ele vem sendo utilizado da mesma maneira e continua sendo eficiente na promoção de saúde e na cura de doenças. Mas tem um ponto muito importante nisso tudo aí. O olhar, a base da medicina Ayurveda tem um ponto inicial, que é exatamente a espiritualidade. Diferente da gente que está saindo de um ponto da materialidade para chegar algum dia na possibilidade de poder discutir um pouquinho a espiritualidade, o Ayurveda começa na espiritualidade para depois tocar a materialidade. Isso é algo fundamental no processo de cura. E dessa maneira, ela vem se promovendo e cada vez mais agora, na modernidade, ela tem ganhado espaço, né? Ela tem saído da Índia. Países como a Nicarágua aprovaram a Ayurveda como um sistema médico, por exemplo. Países da Europa estão encantados com a Ayurveda. A Suíça está tentando aprovar a Ayurveda como um sistema médico, outros países da Europa também, e mesmo aqueles que o Ayurveda não é um sistema médico como aqui no Brasil, ele é uma prática, como aqui no Brasil. E cada vez mais vem sendo difundido e vem aumentando a sua importância. Então tem algo aí, né? É tão importante que existe um Ministério da Saúde específico para o Ayurveda e Yoga e outros sistemas de saúde que são, vou usar essa palavra aqui agora, alternativos à medicina alopática. Não gosto desse nome alternativo, porque a Ayurveda é a vovó das outras medicinas, né? Então ela veio primeiro. Eu acho que a alopática é a alternativa a ela. Mas as coisas caminham muito juntos. Então, para deixar bem claro aqui, a Índia tem um vasto material de pesquisa já conectando essas duas medicinas, a alopática e a Ayurveda. Inúmeras publicações. Existe um portal específico de publicações sobre a Ayurveda na Índia. E testes empíricos de funcionalidade de medicamentos fitoterápicos na visão do Ayurveda. Tem muito material hoje acadêmico. Eu acho que quem quiser aprofundar nos estudos da Ayurveda já tem material suficiente para fazer bastante tese aí. Bom, colocando essa pontuação, eu preciso reafirmar aqui que a base central do Ayurveda sendo a espiritualidade, a gente precisa entender o que é essa espiritualidade, né? Porque quando a gente fala espiritualidade, as pessoas têm uma tendência, talvez natural, porque o Brasil é um país que o kardecismo se difundiu de uma maneira enorme e muito profunda, que ela acaba sendo, entre todas as aspas, aí, a segunda religião de mais de 60% dos brasileiros. E isso faz com que as pessoas tenham uma visão de espiritualidade muito parecida com a visão que o kardecismo coloca, né? Então, ou você rechaça essa espiritualidade que fala que vai conversar com o espírito, com pessoas que morreram, ou então você abraça uma ideia de espiritualidade muito mística. E não é por aí. Quando a Ayurveda fala de espiritualidade, eu vou me tomar aqui uma possibilidade de usar uma grande metáfora para tentar explicar o que seria essa espiritualidade, né? Então, tomamos os seres humanos como um celular, tá? E esse celular, ele tem uma casca, né? Ele tem uma parte que é de plástico ou metal, não sei qual é o material que se faz no celular, mas ele tem essa parte, e essa parte não diz que ele é um celular. Você pode ver que ele é um celular por causa da capa dele, mas ele não vai funcionar como um celular, né? Então ele tem toda a mecânica, todas as placas e tudo. Tá ali, a estrutura toda do celular. Mas esse celular ele precisa de um software. Então, um iOS ou um Android, que seja, para fazer esse celular funcionar. Mas ainda assim, falta algo ainda para que esse celular funcione. Esse celular precisa de uma bateria. Mas se a bateria está ali, mesmo a bateria estando ali,
Ela é um componente físico que não garante que esse celular vai funcionar. Agora, se você não botar uma carga nesse celular, enquanto ele não tiver carga, ele não funciona. Essa carga é o que o Ayurveda chama de espiritualidade. Então, o celular seria os nossos corpos, o aplicativo seria a nossa mente, e a carga seria o que a gente chama de alma, da espiritualidade. E o que é essa alma? Essa alma seria algo que conecta todo mundo. Porque se a gente tomar como verdadeiro o Big Bang, a gente pode simplesmente dizer que todo mundo veio do mesmo lugar, da mesma explosão, vamos dizer assim. E tudo se formou. E essa força primeva que conecta tudo é o que a Ayurveda tenta desenvolver como espiritualidade. E aí é muito profundo, e nessa aula aqui, nessa entrevista aqui, não tem como a gente tentar falar sobre isso. É uma teoria muito profunda que toma todos os shastras, ou seja, todas as teorias que saiu da Índia, seja para dança, seja para matemática, seja para física, seja para química, seja para medicina, como base fundamental de entendimento de toda essa ciência que se forma na Índia. Isso é fundamental pensar nisso. Pode falar. É a constituição do sagrado, né? O sagrado que nos constitui, e entender que esse sagrado ele abrange a nossa dimensão mental, a nossa dimensão física, a nossa dimensão emocional. E sempre eu tomo o ponto, né, da questão da reflexão, né? E esse é a troca, né, deste momento. É incitar que possamos estar refletindo e questionando as nossas verdades, né? O que nós concebemos como algo normal, como algo natural, que eu volto, né, na questão do que está no cotidiano, na rotina, né? Que isso é o que nos constitui enquanto ser sagrado e que constitui todas essas disciplinas e que termina transbordando, né, na constituição espiritual. E a nossa constituição espiritual, ela é única. E isso é outra questão, né, que o Ayurveda traz com clareza. A constituição na sua essência, né? Nenhum ser, embora, né, não sejamos semelhantes, somos sempre diferentes. Então, o que é bom para mim pode ser não tão bom para ti. Então, é essa questão que é muito importante de trazer, né, essa reflexão, porque hoje nós vivemos em espaços que têm uma tendência de querer nos quantificar e nos igualar, né? O leite faz bem. Um exemplo aleatório, né? Porque a Ayurveda, né, como eu venho estudando também, é a questão da alimentação, mas, né, transcende isso. Mas se o leite é bom para mim, não quer dizer que ele seja bom para ti, né? E desta forma, eu também compreendo o processo da espiritualidade, que é cada um conseguir se compreender dentro dessa dimensão de sagrado. E não só um sagrado no sentido de algo não mensurável, mas um sagrado que constitui por todas essas disciplinas que já são conhecidas. Esse finalzinho é muito importante, porque para a gente poder explicar algo tão profundo quanto a Ayurveda, que foi codificado em sânscrito, em que as palavras elas são super explicativas, uma palavra ela tem um sentido enorme que dá um parágrafo, e a gente tem que traduzir de certa maneira, fica muito perigoso, né, a gente trazer algumas palavras e as pessoas não compreenderem. Por exemplo, quando a gente fala sagrado, a gente pensa que é algo tão verdadeiro que é intocável, como a Bíblia é sagrada. Ali está a verdade, aquilo é intocável, né? Mas eu acho que esse caminho não é o caminho do que o Ayurveda, por exemplo, daria como sagrado, né? Porque é tocável, é palpável. Vai lá, testa, faz algum teste empírico, porque a gente já está 5.000 anos utilizando, e você quer algo mais empírico do que isso, né? Então, vamos lá. Eu vou chegar nas rotinas agora, que é o princípio que tu disse aqui, que tu me trouxe aqui para falar, porque passar por isso é muito importante. Então, quando a gente menciona essa possibilidade de que é para além de sagrado, né? Porque sagrado é uma palavra que está muito dentro de uma semântica que é intocável. E aí isso mexe com o brio de cientistas, de muita gente. Então eu estou dizendo, o Ayurveda diz para os cientistas, está aqui, ó, tu pode tocar. A Ayurveda não tem nem patente, você pode mexer com o que você quiser e testar o que você quiser.
está aqui. Isso aqui está espalhado na humanidade há muito tempo. E eu codifiquei isso para você. Só que a leitura do Ayurveda não passa pela química e física como ela é. Ela tem uma outra codificação, porque ela é anterior às notações científicas que foram criadas para esse mundo ocidental, né? Mas quando tu vai pensar na velocidade da luz, no primeiro esboço de um avião, isso tudo veio antes do que a gente acha que veio e está lá na Índia. A teoria de Leibniz, eu fui ver hoje que ele pegou de um matemático da Índia. Entende? É uma coisa incrível. Parece que as pessoas não vão lá na Índia para ver esses textos clássicos e confirmar que já tinham pensadores incríveis lá que falavam de coisas que a gente acha que nós descobrimos aqui. E aí é difícil a gente pegar uma notação que foi feita por um tipo de pensamento e levar essa notação lá para outro tipo de pensamento. E ainda assim as pessoas estão tentando fazer e vão lá. Um dia vão chegar algum momento que elas vão falar assim, essa Ayurveda é danada, né? Ela sabia mesmo o que ela estava fazendo. Mas, enfim, entendendo toda essa dimensão do ser, né, que o ser é constituído igual o celular, né, de um corpo, de uma mente que vai fazer todas as operações matemáticas desse corpo e de uma carga de uma bateria, que é essa alma, que vai permitir que esse celular viva, a gente, então, coloca as nossas práticas cotidianas como algo muito maior do que manutenção de saúde e cura de doenças. Quando a gente está fazendo rotinas para que o corpo entre em funcionamento, na grande verdade, o objetivo do Ayurveda é que essa carga que está do celular se expresse, que a gente consiga entender que ela é maior importante para que tudo funcione. O Ayurveda, talvez se eu tentar fazer uma leitura mais rasa do pensamento do Ayurveda, o Ayurveda vai dizer assim, que a alma seria essa, vou usar a palavra energia, essa energia que está aprisionada por alguns corpos, que são os corpos mentais e o corpo físico. E que ela é a existência verdadeira. O resto é Maya, como diz o Ayurveda, é ilusão. Mas a gente precisa dessa ilusão para entender que nós somos essa alma, que essa é a nossa verdadeira identidade, né? Então, quando a gente promove rotinas diárias no Ayurveda, é para a gente ter cada vez mais essa compreensão. E essa compreensão, ela vem com o tempo. Exige tempo, exige vivência, exige entender o mundo material e ultrapassar esse mundo material e não depender desse mundo material no sentido de apegar a esse mundo material. E para isso a gente tem que viver muito tempo. E é por isso que a Ayurveda promove a longa vida, para que tu tenha muito tempo para aprender o que realmente importa nessa vida. Então, feito isso, como que eu experimento o mundo para poder aprender? Porque se a Ayurveda vai me fazer viver muito tempo, o máximo de tempo possível, para eu poder aprender, o que seria aprender? Aprender seria experienciar e experimentar o mundo externo, sentir o gosto dele, entender como ele funciona e que o funcionamento do mundo externo em mim me gere algum saber sobre a inter-relação eu e o universo, né? E a gente faz isso a partir de... Tem mais, mas primordialmente a partir de 5 instrumentos, que são os órgãos do sentido. Os órgãos dos sentidos é que a mente utiliza para capturar o mundo externo. A gente captura esse mundo pelo olfato, pela visão, pelo paladar, pelo tato, esqueci algum que eu não falei, mas pronto, pelos 5 órgãos do sentido. Pela audição, faltou. E aí a gente vai compreendendo que está nesse mundo. A mente, às vezes, se perde nessa confusão. É tanto estímulo que, às vezes, ela, superestimulada, ela, ao invés de tentar compreender, ela depende de estímulo. É quando a gente, na simplicidade, quando a gente precisa de um docinho o tempo todo para ficar feliz. Ou quando a gente se apega a um relacionamento a ponto de achar que é posse e fala assim... minha mulher, que mulher não é sua. Vocês podem ter um código que foi um casamento, mas ninguém é de ninguém, né? Eu não gosto que ela saia. O que é isso? As vidas são separadas. Aí a gente começa a confundir, porque a nossa mente, a mente do ser humano, ela tem uma liberdade tão grande, muito maior do que os animais. Os animais são muito conectados aos códigos da natureza, né? Eles entendem que se vai chover ou não. Nós não.
porque nós ganhamos uma mente que é capaz de negar o código da natureza, inclusive. E isso nos deu também uma grande dicotomia. Por um lado, a gente experimenta uma liberdade enorme, e por outro, a mente, então, ela vira uma estrutura de nos pegar peças também. Ela é fundamental, mas ela também pode nos levar para lugares que nos afundam, como, por exemplo, os apegos. E esses apegos vêm pela experiência dos órgãos do sentido no universo, né? Então, eu gostei demais de experimentar aquele líquido preto do capitalismo, e aí aquilo é maravilhoso. Eu abro aquilo e eu estou abrindo a felicidade, e eu quero de novo, e de novo, e de novo. Então, toda vez que eu quero aquilo, eu estou gerando uma relação de dependência, mesmo tendo racionalmente a consciência de que aquilo faz mal para mim. Mas eu vou lá, entendeu? É porque tu começou a deixar que os órgãos, que a mente seja dominada pelo que os órgãos dos sentidos estão procurando, porque a função deles é procurar experiências, né? Bom, e assim a gente vai aprendendo. Como que a gente faz para que o nosso aprendizado seja potencializado e que a gente tenha uma experiência mais significativa, mais real, e que a gente saiba diferenciar aquilo que vai nos causar dano na nossa trajetória do aprendizado ou aquilo que vai nos auxiliar cada vez mais a aprender e significar e ressignificar as coisas para a nossa evolução enquanto seres viventes, né? Aí entra o grande X da questão. As práticas de rotinas diárias, elas existem para que a gente possa todos os dias ter a oportunidade de purificar os nossos órgãos de sentido, para que eles estejam desbloqueados de sensações e apegos, para que ele possa experimentar o mundo externo sem fazer grandes considerações. Então, se eu quero morder aquela maçã, eu vou morder aquela maçã, mas eu não vou criar tanta consideração sobre ela para falar, agora eu vou ficar aqui, apeguei a isso, não quero mais nada, né? Então, primeiro, o que consiste o começo de uma rotina diária? Quando tu acorda cedo, tu faz toda uma sequência de limpeza dos órgãos dos sentidos. É como você está preparando para uma batalha, que é a batalha da mente. Opa, acordei, minha mente quer aprender. E aí ela vai aprender, os órgãos dos sentidos vão começar a buscar. Se sua audição está ruim, se você não está pronto para escutar certas coisas, tu está negando aprendizado. Seja no julgamento geral, bom ou ruim, tá? Se você não está pronto para ver algumas coisas, tu está negando aprendizado, porque o mundo está acontecendo lá fora. Não é porque você gosta ou não gosta que não vai acontecer. Você tem que estar pronta. E aí que está a lição do aprendizado. O aprendizado é aquilo que te chega e tu sabe aprender com ele. Morreram 400 e tantas mil pessoas de Covid. Espero que não morra tanto mais, enquanto a gente está fazendo esse encontro, que deu mais ou menos 460 mil. Isso é triste, é pesado e continua acontecendo. E o que a gente pode aprender a partir disso, sem romantizar o que aconteceu, tá? Porque está acontecendo. Nós precisamos aprender muitas coisas a partir disso. Então, essa é a grande moral do trabalho da mente. Não adianta eu me recolher e ficar extremamente depressivo porque tem muitas pessoas morrendo. Não, quais são os códigos que eu preciso respeitar nesse momento para viver na sociedade sem causar dano para mim e para o outro? E o que eu posso aprender depois disso para que isso não se repita? Por exemplo, estou dando um exemplo. Ou quais são as comidas que fazem mal para mim e que vão me deixar muito mal no resto do dia e que eu não vou conseguir nem me relacionar direito, né? O que uma pessoa de ressaca fala no dia seguinte? Eu nunca mais vou beber. Mas ela é tão apegada que ela volta e bebe, né? Ela sabe que aquilo está destruindo ela, está destruindo. Algumas têm consciência de estar destruindo o fígado, têm consciência que elas saíram de órbita, têm consciência de que talvez elas fizeram coisas que elas não têm coragem de nem assistir se alguém gravou, mas elas vão continuar fazendo aquilo porque tem um grande hoje apego social de que as pessoas precisam sair, não é nem para beber socialmente, é para ficar bêbado. E no outro dia ter ressaca, e repetir, repetir, repetir. Isso é uma ignorância nossa, né? A gente não aprende com as nossas lições. E aí vem a segunda fase das rotinas diárias, porque se primeiro eu limpo meus órgãos sentidos para ter experiência, eu preciso também limpar o fluxo mental para conseguir ter boas experiências. E aí entra a meditação. A meditação para o Ayurveda não é só sentar para me acalmar, não é essa coisa estranha que vendem aí, chamam de mindfulness, né? Mindfulness é algo concreto que já existe há 5.000 anos,
que é a parte inicial do que é meditação, que é atenção plena. Então, a meditação, ela te traz pro presente, para que você esteja atento às experiências do momento, e o segundo passo é que ela faça um fluxo de limpeza naqueles pensamentos que estão perdidos na sua cabeça, que vivem te ressignificando. Pode ser traumas do passado, pode ser relações que tu não consegue enfrentar, e etc, etc. Aí tu medita para conseguir, primeiro, continuar a sua jornada e fazer do medo um combustível para tu continuar e ressignificar esse medo, e também para tu limpar aquilo que não está acrescentando a tua experiência. A meditação, ela tem, no texto clássico sobre o que é a meditação, que é um texto do Yoga, no Yoga Sutra de Patanjali, a primeira frase dele é Yoga Chitta Vritti Nirodha, que yoga é cessar as oscilações da mente, fazendo uma tradução muito pobre daquilo que está escrito em sânscrito. O que seria oscilação da mente? Basicamente imagina que tu tem, que tu tem um lago, e nesse lago você está vendo várias borbulhas. Plum, você viu no cantinho do lago. Blum, no meio do lago. Blum, lá no outro canto. Blum, aqui na frente. Você começa a ver várias bolhas. Só que a realidade é que essas bolhas não têm nenhuma conexão uma com as outras. Mas a tua mente, ela começa a ligar. Opa, tem uma bolha aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Pronto, tem um monstro do Lago Ness aqui. E ele está respirando ali de baixo. A sua mente tem a capacidade de fazer isso, de interconectar coisas que não têm relação nenhuma umas com as outras. A meditação, ela vai chegar e dar um banho nisso e falar assim, chega dessa palhaçada, tu tá inventando coisa onde não existe, e eu vou colocar você no presente, para que tu não viaje tão longe assim. Que as suas viagens sejam para dentro de você, para que você se reconheça, que uma vez que você se reconhece, o mundo exterior fica fácil de ler. Porque nós somos uma cópia desse macro que está aí fora. E aí, talvez é por isso até, André, que os grandes cientistas da Índia não chegaram muito longe em reconhecimento fora, porque eles não tinham necessidade de viajar ao mundo. Quando eles queriam conhecer as estrelas, eles meditavam. E é por isso que o primeiro mapa estelar não foi feito pela NASA ou pela nossa ciência, foi feita pelos astrólogos e astrônomos da Índia que não tinham nem uma lupinha para falar onde estava o posicionamento do planeta. Mas você vai num templo de 6.000 anos na Índia, tem o desenho de todos os planetas e o cálculo exatamente de onde eles vão estar daqui a 5.000 anos. Eles sabiam, há 6.000 anos atrás, onde ia estar o posicionamento de Marte hoje, a partir de qualquer ponto da Terra. Isso é incrível, né? Os caras não tinham uma lupa. Como que eles fizeram isso? Aí a gente tem um ego tão forte no Ocidente que, para explicar isso, a gente fala que foram os extraterrestres. A gente não dá crédito ao ser humano que vivia lá. Olha que louco, né? Tem muita gente que fala, eu acho que isso é coisa de ET. Mas a gente tem que admitir que tinha ser humano, e ainda tem, muito inteligente no Oriente, capaz de chegar a conclusões que nós, nem com aparelhos, conseguimos chegar. Como que o Ayurveda até hoje faz um diagnóstico de uma doença, de um câncer, de um tumor, de uma acidez no estômago, tocando o pulso de uma pessoa, o chinês também consegue, coisa que eu vi muito cotidianamente no hospital, e às vezes a gente tem que usar um monte de exame, a gente tem que fazer várias idas ao médico para a gente entender que a gente tem uma úlcera, ou que a gente tem um tumor, ou que o fulano tem algo. E tocando no pulso, o cara consegue ver isso. O médico e a médica conseguem ver. Então, a gente tem uma tecnologia humana incrível, né? E aí, o conhecimento, só para concluir, o conhecimento interno nosso, ele se dá também quando a gente aprende toda hora, sair lá fora, fazer as comparações que está lá fora e voltar aqui para dentro e entender o que aquilo corresponde a mim. Então, a limpeza dos órgãos dos sentidos, a meditação. E isso é uma prática cotidiana. Exato. Maravilhosa a tua fala. Eu acho que a Ayurveda, né, e todo o teu conhecimento também nos permite aí ampliar, né, a visão da espiritualidade nessa dimensão. E uma coisa que sempre me chama a atenção, já ouvi, né, em outros momentos, tu falando da questão do apego, e eu acho que eu enfatizo isso, né? A importância de pensarmos sobre o que é o apego, as dimensões, porque
no cotidiano, né, porque eu estou buscando exatamente a linha do pensar prático, né, no dia a dia, para que possamos fazer esse tipo de reflexão, né, da onde estamos e para onde estamos indo, o que existe no nosso mundo, porque que nem tu colocaste, né, a questão dos conhecimentos acadêmicos, a questão dos conhecimentos que já são consagrados. Nós hoje vivemos num momento, né, e não só no momento, mas num momento de muita informação, né? Nós temos acesso, a nossa mente está sendo bombardeada a todo tempo. Então, como conseguir controlar isso e ter consciência do quanto isso interfere no nosso ser e na nossa percepção? Então, eu venho tentando, né, trazer esse processo do dia a dia, daquilo que nós fizemos enquanto normal para nós. Então, porque percebo, né, pelos meus atendimentos, que as pessoas, elas têm algumas dificuldades de compreender e de entender, né, o movimento que está acontecendo, até mesmo por todo o processo da pandemia, que está demandando das pessoas uma mudança na forma de ser, de agir, de trabalhar. Os processos de trabalho estão totalmente diferentes, né? Sem falar na questão das próprias perdas, né, de familiares, de companheiros, enfim. Então, é todo um cenário, né, diferente de tudo que nós vivemos, né, na nossa existência até então. E eu te convidei, né, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por compartilhar esse conhecimento, porque eu venho te acompanhando, né? Vou contar ao público, né? O Eric é meu professor também, né? Eu estou em formação aí de Ayurveda, então, o qual, né, através dessa prática, tem expandido muito, né? Tem mexido muito comigo. E uma das falas, né, que tu traz, que se fizeres um curso de Ayurveda e não te sentires mexida porque tu não fizeste o curso, né? Então, com certeza, este efeito eu estou vivendo, né? E sou muito grata por isso, porque eu acho que quando encontramos pessoas e conhecimentos que nos instigam, né, a nos propormos a sermos seres melhores, estamos no caminho certo. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por trazer o teu conhecimento, né, e poder estar contribuindo aí com um propósito que é maior, com certeza. Eu que agradeço o convite. Acho sempre bom a oportunidade de poder falar um pouco mais dessa ciência incrível que é o Ayurveda. Então, sou grato a você, parabéns por esse espaço. Acho que discute coisas fundamentais que as pessoas precisam cada vez mais se aprofundar para ter uma relação mais saudável com a vida, em todos os aspectos, né? Gratidão. Gratidão. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321. Fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582.